Gente, olha, agora nós vamos ao vivo para a redação do nosso Portal Dia, falar com ele, nosso amigo Jorge Machado. Boa tarde, Jorge. Olá, meu amigo Valbert Dourado, muito boa tarde para você, querido, muito boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Rota do Dia, nesta tarde. Olha só, Valbert, tem dois destaques aqui do portaldia.com. O primeiro deles eu começo repercutindo a cobrança da taxa de esgoto aqui na cidade. Tema bem polêmico, Valbert, porque muitas pessoas ao longo aí dos últimos meses têm reclamado dessa cobrança e tem uma informação nova lá no portaldia.com. É que a empresa Águas de Teresina, Valbert, ela só poderá fazer a cobrança da taxa de esgoto após o usuário se conectar à rede. Ou seja, haviam aí muitas denúncias feitas na internet sobre essa cobrança de maneira indevida, sem antes o consumidor se conectar à rede. Lembrando que essa cobrança da taxa do esgoto, Valbert, foi muito questionada aqui na cidade de Teresina, porque inicialmente ela era 100% da conta de água. Imagina só, você pagar aí R$100 de água e, portanto, a taxa de esgoto também era correspondente ao valor de R$100. Então muita gente se questionava sobre essa cobrança, sobre o valor também, hoje em dia já não é mais 100%, e ela ainda vinha aí sendo cobrada em locais onde o usuário não estava conectado à rede e, portanto, essa informação de a Águas de Teresina poder fazer essa cobrança apenas se o usuário estiver conectado. E tudo isso, Valbert, foi uma negociação, viu? A Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos aqui de Teresina, a ARSET, ela se reuniu com o Conselho Consultivo de Saneamento da empresa para justamente discutir uma instrução que trata sobre essa cobrança. Esse documento, Valbert, que ainda será votado nos próximos dias, propõe justamente esses critérios técnicos e também jurídicos que definam, portanto, quando o serviço de esgotamento será devidamente prestado e quando a empresa vai iniciar essa cobrança. Então a gente traz lá no portaldia.com todo esse desdobramento da Prefeitura de Teresina com a empresa também, justamente, Valbert, para chegar a um meio termo. O que não pode é, de fato, essa cobrança ser realizada sem antes o usuário ter se conectado à rede. Pagar pelo que não usa, né, Jorge? Exatamente. É injusto. É impossível, Valbert, você, por exemplo, viver num local ou estar em um bairro sem saneamento, sem o esgoto, ou com esgoto, na verdade, e ainda ser cobrado por essa taxa. Justamente essa taxa de esgoto, Valbert, se refere àquele esgoto a céu aberto que fica na frente das casas. Então a ideia é que isso não exista mais na cidade, isso seja tudo por meio daqueles encanamentos, né? Então tudo seria feito por baixo, não haveria mais a necessidade desse esgoto ficar a céu aberto na porta. Então assim, se ainda isso acontece, não faz sentido o usuário pagar por essa taxa, né? Então há essa conversação da prefeitura com a empresa para chegarem ao meio termo e somente essa taxa ser cobrada quando de fato o consumidor tiver feito essa conexão à rede, ou seja, tudo lá por baixo, pelo um encanamento, digamos assim, e não mais a céu aberto como costumeiramente a gente vê aqui na cidade. Então é uma situação que a gente precisa acompanhar de pertinho para que essa taxa seja cobrada de maneira correta aqui na cidade, né? Então a gente vai acompanhar esse assunto também. Bom, Valbert, seguindo aqui com os destaques, eu trago aqui uma informação de um outro assunto que é muito polêmico, né? A gente vai falar agora, Valbert, sobre abandono de lotes. Você provavelmente já deve ter visto situações onde uma pessoa ela ocupa um terreno, mas de fato ela não mora naquela região, né? Ela só ocupa, delimita a área, mas não mora. É isso, Valbert, que vai acontecer com famílias aqui do Piauí que foram convocadas a prestarem esclarecimentos sobre abandonos de lote. Isso em cidades aqui do Piauí, como Germiniano, Miguel Alves e também Amarante. Esses 3 municípios, 23 famílias foram convocadas pelo INCRA para prestarem esses esclarecimentos com relação a essas terras. E o que poderá ter acontecido aí, Jorge, hein? Segundo o INCRA, Valbert, o que acontece? Essas pessoas, elas ocuparam esses terrenos, mas quando o INCRA mandou uma equipe lá verificar se as pessoas estavam de fato morando, encontraram um terreno completamente vazio. Olha só nessa imagem. Não tem nenhuma estrutura de casa, só tem ali umas telhas ao lado, mas de fato ninguém estava morando. Ou seja, ocuparam sem ter uma necessidade de fato.
Segundo o INCRA, Valbert, ainda não se pode determinar se essas pessoas não têm, digamos, não precisam dessa moradia. Mas o INCRA quer identificar por que nesse terreno não tem casas, uma vez que essas pessoas ocuparam esse terreno, estavam no processo de regularização do local, mas de fato não foi construído nada, como tem nas imagens. E por isso essas pessoas, elas serão convocadas no INCRA, são 23 famílias que vão prestar esclarecimentos. Elas vão dizer por que elas não construíram casas aí nesse lote que foi disponibilizado justamente para habitação. Então, assim, o INCRA não informou que essas pessoas, eventualmente, que ocuparam esse espaço, não precisam de casas, mas ele quer esclarecimentos com relação a essas construções. Então, lá no portaldia.com, Valbert, a gente tem essa determinação, essa publicação. Essas famílias têm um prazo de até 30 dias para poder fazer esses esclarecimentos ao órgão. Lembrando aqui que são os municípios de Germiniano do Piauí, tá, Valbert? Miguel Alves e também Amarante, onde essas famílias ocuparam esses terrenos. Tá bom, Jorge. Muito obrigado, viu? Valeu, meu amigo. É só me chamar. Mais notícias no Portal Dia. E sexta-feira, você está preparando o que pro Diz Aí? Olha só, Valbert, a gente ainda está aqui na conversação dos temas, né? Qual foi o tema de sexta-feira passada? Na última semana a gente falou sobre solteirice, né? Sobre solteiros em virtude do Dia Mundial dos Solteiros. Tem muita gente que gosta de ser solteiro, mas tem muita gente que prefere aí ficar de conchinha, ter Quais aí... foram, assim, qual a resposta que prevaleceu lá, Jorge? Qual foi? Muita gente, principalmente do público feminino, viu, Valbert? Tem muita mulher que está solteira aqui na cidade de Teresina, mas diz que tá difícil encontrar um parceiro e por isso tá solteira, né? Será que isso é verdade? Vai, deixa eu mandar um abraço pro Natan. Nosso amigo Natan, toda de segunda a sexta-feira, a partir de 7 horas da manhã. E aí, gente, era pra eu ter ido lá na sexta-feira, mas o Jorge é muito chique. Rapaz, aí eu sou muito assim, meio, né? Aí eu fico assim, sem jeito assim, porque o Jorge é muito... Nada, olha o estilo dele aí, Jorge, mas sexta-feira a gente se encontra lá no Comando Geral. Rapaz, eu espero você mesmo, viu? Do outro lado da mesa... Rapaz, eu não sei por quê, que eu sou tranquilo demais, rapaz. Não tem disso não. Pois um abraço, viu, Jorge? Valeu, Diz aí, toda sexta-feira lá no Comando Geral com o nosso amigo Natan Souza, João Magalhães e o Chico Gomes, Érica Pessoa e também, claro, Pessoa, a todo mundo que participa, né? A gente tem sempre muitas participações com os temas. Pois a gente se encontra lá, viu, Jorge? Espero sim, viu? Valeu. Jorge Machado é o nome dele, rapaz. Não diz aí.